Boa tarde a todos. É com muita alegria que o programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica realiza a segunda edição do workshop Professora Edmeia Cássia Batista. Meus cumprimentos a todos os ouvintes que estão presentes e que são de outras universidades, da iniciativa privada e, de forma especial, nossos alunos de graduação e pós-graduação daqui da Unesp de Bauru. O workshop é um evento anual de nosso programa que tem como objetivo impulsionar a participação do público feminino na ciência e tecnologia, bem como fazer memória a esta exemplar professora de nosso programa que dá o nome a este evento. No dia de hoje, teremos um minicurso Resolução do Fluxo de Potência Ótimo com métodos híbridos, pontos interiores, pontos exteriores e penalidade, ministrado pela professora doutora Jéssica Antônio Delgado. Já na parte da noite, o Dr. Davi Bianchi, da Embraer, ministrará a palestra da Engenharia Elétrica ao projeto avançado de aeronaves. O intuito do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica é aprimorar a formação dos nossos recursos humanos, promovendo, com este evento, nossa interlocução também com o próprio meio acadêmico, como também com a iniciativa privada. Agora, gostaria de apresentar a palestrante que ministrará o minicurso Resolução do Fluxo de Potência Ótimo com métodos híbridos, pontos interiores e pontos exteriores e penalidade. A doutora Jéssica possui graduação em matemática pelo Centro Universitário Sagrado Coração, mestrado e doutorado em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual Paulista. Tem experiência na área de matemática, com ênfase em engenharia elétrica, atuando principalmente nos seguintes temas: métodos de barreira, método de barreira modificada, método de penalidade, fluxo de potência ótimo e otimização não linear. Atualmente, a professora, que é egressa do nosso programa, atua na FATEC de Ourinhos e no Centro Universitário das Faculdades Integradas de Ourinhos. Gostaria de agradecer, Jéssica, ao pronto atendimento que nos fez em abrilhantar este evento e desejo uma ótima tarde a todos aí, meu muito obrigado. Jéssica, muito obrigado novamente, fique à vontade. Olá, pessoal. Meu nome é Jéssica. Hoje aqui, então, eu vou passar um mini curso para vocês, com o título Resolução do problema do problema, né, de fluxo de potência ótimo com métodos híbridos aí. Métodos de pontos interiores, métodos de pontos exteriores, né, e penalidade. Bom, a professora Edmeia, né, ela foi a minha orientadora no mestrado e no doutorado, então eu coloquei o nome dela aqui, porque todas essas metodologias aí a gente fez juntas. Tá? Como que eu dividi aqui a minha apresentação, né? Eu vou falar aí uma apresentação minha, depois eu vou falar sobre por que trabalhar aí com essa combinação de métodos. Eu vou falar depois um pouquinho aí do método primal dual barreira logarítmica, que é o método de pontos interiores. Depois eu vou falar do método da função lagrangiana e barreira logarítmica modificada, que é o método de pontos exteriores. Depois eu vou falar da combinação aí dos dois métodos, né? A primeira combinação, que foi tudo o que a gente trabalhou aí durante o mestrado. Depois eu vou falar do método primal dual de pontos interiores e penalidade, que foi o método que eu trabalhei no doutorado, e os resultados aqui eu coloquei, por conta do tempo, aqui eu coloquei os resultados do doutorado. Bom, é uma apresentação pessoal minha, eu sou uma pessoa que eu gosto bastante de aprender, eu sou tutora do Austin, coloquei a foto dele aí, do meu cachorro, eu sou corintiana, eu gosto bastante de viajar, gosto de cozinhar, então, esses daí são um pouco do meu hobby, um pouco do que eu gosto de fazer. A minha apresentação acadêmica, né? Eu sou formada em matemática, eu sou bauruense, eu me formei em matemática na USC, né? Agora chama Centro Universitário do Sagrado Coração, me formei no ano de 2013. Na USC, né, eu fui bolsista de iniciação científica, fui bolsista pela CNPq. Eu trabalhei com um projeto que chamava a Investigação da Qualidade de Vida de Crianças e Adolescentes de uma escola estadual de Bauru,
O objetivo do projeto, né, em resumo, era aí, né, investigar como que era a qualidade de vida aí desses estudantes. A gente pesquisou dos estudantes do sexto ano até o terceiro ano, né, do ensino médio. Foi bem interessante também, foi o meu primeiro contato com a pesquisa. Quando eu finalizei, né, a graduação, a professora que me orientou, né, na iniciação, ela conhecia a professora Edmeia. Então, ela sugeriu aí, né, me indicou que eu continuaria aí trabalhando na pesquisa, isso aqui numa outra área, que foi na engenharia elétrica. Bom, feita a graduação, eu fui fazer o mestrado aqui, né, na pós. Fiz a pós, então, eu defendi, né, o meu mestrado no ano de 2016. Eu fui bolsista, pela CAPES, né, durante aí o mestrado. O título da minha dissertação do mestrado foi A Combinação dos Métodos de Barreira e de Barreira Modificada na resolução, então, do problema aí de fluxo de potência ótimo reativo. Defendi o mestrado, fui para o doutorado aí, né, já emendei um no outro. Fiz o doutorado também aqui na elétrica, na FEB. No doutorado eu fui bolsista da FAPESP, né, pela FAPESP. O título aí da minha tese foi O Método Primal Dual de Pontos Interiores Penalidade e o Problema de Fluxo de Potência Ótimo Reativo com Variáveis de Controle Discretas. Bom, eu defendi meu doutorado em 2021. Nesse mesmo ano, né, eu entrei como professor contratada na FATEC, né, professor contratado na FATEC. E lá, né, estou até hoje aí, né? O ano passado, 2023, eu consegui me efetivar. Então, eu acho que é um dos objetivos, né, quando a gente, né, entra na pós. Tem gente que gosta aí da iniciativa privada, né, prefere ir, mas o meu objetivo era, né, passar num concurso. Nesses 2 anos, então, foram de 2021 a 2023, eu me dediquei bastante a essa parte dos concursos, tá? Então, eu consegui aí me efetivar na unidade que eu já trabalhava. Hoje, né, eu leciono nos cursos de ADS, Ciência de Dados, Jogos Digitais, Segurança da Informação. Eu trabalho com as disciplinas aí, né, de matemática discreta, cálculo, estatística e pesquisa operacional. Eu também trabalho numa faculdade particular, aqui em Ourinhos. Hoje eu não moro mais em Bauru, eu moro em Ourinhos, que chama aí Unifil. Eu também trabalho aí, né, nos cursos aí da engenharia de software. Essa troca, né, querendo ou não, apesar de matemática e engenharia ambos serem exatas, né, eu mudei, né, não fiz aí mestrado e doutorado na área de matemática, mas eu acho que essa troca, né, de áreas aí foi muito interessante para a minha experiência profissional. Porque hoje, por exemplo, né, quando eu fiz a graduação, eu não tinha nenhuma disciplina de programação. Como eu fui para o doutorado e precisei aí aprender essa parte da programação, então hoje aí eu consigo usar aí para minha carreira. Bom, a primeira coisa aí, né, feito uma breve apresentação aí, por que trabalhar então com a combinação de métodos? Bom, sempre que a gente olha aí, né, quando eu entrei no mestrado em 2014, a professora Edmeia também já tinha trabalhado aí no doutorado dela com a combinação de métodos. Sempre quando a gente olha para os métodos determinísticos na sua forma individual, né, sozinhos, todos eles apresentam problemas, deficiências, né? Então, o nosso combinar métodos aqui essa é a ideia de suprir a deficiência de um com o outro método, tá? Então, essa aqui foi tanto a ideia do mestrado quanto a ideia do doutorado, mexer com as combinações dos métodos. De uma maneira, então, né? Por que que a gente trabalha? Para tentar, então, aproveitar melhores qualidades de cada método e para a gente aí acelerar a convergência do algoritmo. E com isso, né, a gente supre as deficiências de cada método. Bom, o primeiro método que eu trabalhei no mestrado foi o método, então, de pontos interiores e penalidade. Desculpa, isso daí foi do doutorado. Foi o método de pontos interiores e exteriores. Então, foi essas duas combinações. Bom, como que é feito isso, né? A professora Edmeia tinha um feeling, né, aí, que ela encontrava artigos aí, muito bons artigos, e ela que encontrou aí esse artigo, que era o artigo do Griva, né? O Griva, em 2004, ele propôs um algoritmo que utilizava, então, esses dois métodos. Qual que era a ideia do Griva, né?
A ideia dele era o seguinte: quando o método de pontos interiores não consegue resolver esse problema linear, não linear, com um alto nível de precisão, a gente realiza a troca do método. Se a gente fosse pensar, né, vou pegar aqui essa caneta. Então, quer dizer, a gente tem todo esse percurso aqui para chegar aqui, vamos pensar que o ponto ótimo está aqui. Qual que é a ideia do GRIVA, né? Que o método de pontos interiores caminhasse até um momento, depois, a hora que o método de pontos interiores estivesse chegando próximo à região factível, ele realizasse a troca e colocaria o método de pontos exteriores, tá? Qual que foi uma das vantagens aí, né? Qual que foi a ideia dele, né? O método de pontos interiores, ele apresenta uma certa deficiência quando ele está chegando próximo à solução ótima. Ele pode aí, né, ficar, a gente fala, fazendo zigue-zagues, né, e não encontrar aí a solução ótima com uma convergência mais rápida. Então, a ideia dele foi que o método de pontos interiores caminhasse até o momento e depois os exteriores aí assumisse. Ele conseguiu provar, né, que o método dele, comparado aí aos dois métodos individuais, era um método sim eficiente. Bom, com isso, então, a gente leu esse artigo, né, e também resolveu aí aplicar no FPO, tá? Quando a gente vai aplicar no FPO, esses artigos, né, matemáticos, que era o artigo do Griva, né, que são propostas de métodos, eles não trabalham muito com as restrições de igualdade. Ele acaba tratando igualdade como desigualdade, então, a gente preferiu usar o método de pontos interiores, igual ele, né, ele sugeriu ali, só que a gente colocou aí mais métodos dentro a gente trabalhou com o método primal dual barreira logarítmica. Que esse método primal dual barreira logarítmica tem? Ele vai ser a diferença que ele consegue também trabalhar com as restrições de igualdade. Então, quer dizer, dentro do método aqui, né, eu tenho o método de Newton, eu tenho o dual lagrangiano, que ele que vai trabalhar, ele trabalha muito bem com as restrições de igualdade, e o método de barreira aí, para tratar as restrições de desigualdade. Bom, considere então o seguinte problema, né? Eu tenho um problema aí, né? Estou minimizando uma função sujeito às restrições de igualdade e desigualdade. Então, eu tenho a g de x representando aí o vetor das minhas restrições de igualdade e meu h de x aí representando o vetor das minhas restrições de desigualdade. Bom, o problema 1, então, né, o método aí PDBL, ele vai transformar as restrições de desigualdade em igualdade. Qual que é a estratégia aqui? Ele utiliza variáveis de folga não negativo e com isso ele faz a transformação. Então, antes a gente tinha, né, o h de x menor ou igual a zero. Então, a gente acrescenta aí essa variável de folga. Então, agora aqui a gente tem mais o s. Né? Essa aqui, o S1 aqui, é representação, então, das variáveis de folga. E o S aqui tem que ser sempre maior ou igual a zero. Na sequência, as variáveis de folga são adicionadas à função objetivo, através aí da função barreira logarítmica. Então, agora aparece o nosso parâmetro de barreira, que é o μ, né? E a função, então, a função barreira. Ela está representada aqui, tá? Por ln aqui da folga. Então, todas as folgas que vão ser inseridas no problema vão entrar aqui na função objetivo. Bom, agora, né, o método vai transformar, então, aquele problema restrito que eu tenho num problema irrestrito. Como que ele faz aí? Ele utiliza, então, a função lagrangiana barreira logarítmica. O que que ele faz, então? Agora, para ele fazer essa transformação, então, ó, eu tenho a função objetivo, menos aqui, né, o meu parâmetro de barreira, aqui o ln, né, de todas as minhas variáveis de folga. Agora aqui entra o lambda, né, o lambda é o multiplicador de Lagrange para todas as restrições de igualdade, mais o π aqui. O π, quem que é o π? É o multiplicador de Lagrange vezes aí todas as restrições aqui de desigualdade. Percebe que o meu S também já está aqui. Bom,
Qual que é o próximo passo agora? Resolver esse sistema, né? Para eu começar a resolver esse sistema, eu aplico, então, as condições de primeira ordem nessa função lagrangiana barreira logarítmica. Então, eu faço aí, né, a condição de primeira ordem. Bom, eu tenho, então, ele fica desse jeito aqui, né, matematicamente. Aí, agora, eu tenho que resolver, né, o método de Newton, né, vai gerar, né, as direções desse sistema. Então, eu vou ter o W, né? Quem que é o W? O W vai ser a minha matriz hessiana. Então, vou ter o W. O método de Newton vai me gerar esse ΔD. Quem que vai ser esse ΔD? Vai ser as direções aí. A direção de x, de s, de lambda e de π. E o W, tá? Ele tá aqui embaixo. Ele vai ser, então, a matriz hessiana. Então, aqui eu tenho só como que é escrito. Esse S1 aqui é uma submatriz. O método, né, ele é um método iterativo, né, então eu caminho aí, né, dentro dessa região factível. Como que aí, né, são atualizadas? Então, eu tenho o xk mais 1, quem que vai ser esse xk mais 1? Ele vai ser o xk mais o alfa p vezes a direção, então, o ΔX que o meu método de Newton gerou, tá? Variáveis primais andam com passos primais. Então, x e s são variáveis primais. Então, elas andam aí com o alfa p. O lambda e o π são as variáveis duais do problema. Então, eles andam aí com o passo dual, tá? Então, esse alfa p é passo primal e alfa d aí é passo dual. Para a determinação dos passos, quando a gente olha na literatura, tem bastante método, né, bastantes estratégias aí para trabalhar aí com essa parte aí dos passos, tá? Aqui a gente utilizou a estratégia de Granville, Torres e Quintana. O que que a gente procura aqui, né? A gente procura aqui o mínimo, então, né, desse cálculo aqui, menos a folga dividido pela direção da folga. O nosso objetivo aqui é que as restrições aqui, né, obedeçam aqui a todos os sinais, tá? E ninguém seja violado. O passo dual aqui também é o mesmo cálculo, lembrando que o passo dual, agora eu só olho para o π, né? Porque o π é que está relacionado com as desigualdades, tá? O lambda, ele é uma variável livre, então ele não precisa de passo. Na literatura é muito comum, quando a gente está trabalhando com os métodos aí interiores, que a gente coloque, né, essa taxa aqui de 0,995, tá? A ideia aqui é que não aconteça, tá, que esse método saia dessa região factível. Então, eu uso essa taxa. Atualização do parâmetro de barreira. O parâmetro de barreira, ele, apesar dele ter essa cara um pouquinho fácil, é só eu pegar e dividir ele por um número, por um beta, né? Eu digo, tanto no mestrado quanto no doutorado, a gente aprende muito a importância de bons cálculos para atualização do parâmetro. Se eu não tenho um bom cálculo aí, uma boa estratégia, em consequência, eu tenho um método ruim. Então, às vezes, a gente até acha, que estou com problema no banco de dados. Não. Na verdade, o problema é nessa atualização aqui desses parâmetros. Todos os parâmetros têm que ser muito bem atualizados. Se eles não forem muito bem atualizados, eu não tenho um bom método. Todas as folgas e todo o π, né, que são, ele tem que ser sempre aí, tem que ser sempre maior que zero. Então, ele tem que ser satisfeito aí em todos os pontos. O método, então, é repetido aí, né, até que as condições de KKT sejam satisfeitas, até que ele atinja aí o ponto ótimo. O segundo método é o método de pontos exteriores, tá? O método da função lagrangiana barreira logarítmica modificada. O método foi proposto por Souza em 2008. Ele consiste, então, né? Agora ele trabalha com o método de Newton, similar com o do pontos interiores e o dual lagrangiano. Então, método de Newton para resolver as equações não lineares, o dual lagrangiano para tratar aí as restrições de igualdade e o método de barreira modificada de Poliak para tratar agora as restrições de desigualdade. Bom, ele também, né, começa lá, ele pega, né, transforma
a restrição que a gente tinha de desigualdade, transforma numa restrição de igualdade, também acrescenta a variável de folga, né, a S1, só que agora, percebe que agora aparece aqui esse mais um, né, diferente lá nos pontos interiores. O que que significa esse mais um? Significa que agora eu vou fazer uma expansão na minha, com isso, tá? Eu estou fazendo uma expansão na minha região factível. Qual que é o objetivo de eu fazer essa expansão na região factível? Como o método de ponto interior ele está sempre limitado, ele pode ter um pouco de dificuldade para encontrar esse ponto ótimo. Quando o ponto exterior ele expande um pouquinho essa região factível, ele tem um pouco mais, ele tem mais facilidade para encontrar esse ponto ótimo. A ideia aqui é similar, né? Então, ele vai pegar esse problema restrito e vai transformar num problema irrestrito, só que agora ele usa, então, a função, né, lagrangiana, barreira logarítmica modificada. Então, agora eu tenho, né, a função objetivo, só que agora aqui aparece esse U aqui. Quem que é esse U aqui? O Poliak, quando ele fez essa proposta, ele conseguiu aí provar que existe, né, um estimador aí do multiplicador de Lagrange. Então, ele recebe esse nome aqui, tá? Eles são aí, né? Aqui tem mais de um, né? Os estimadores dos multiplicadores de Lagrange. Então, é esse U aqui. Aí, então, mais aí, né? Aqui fica similar aqui com o método de pontos interiores, né? Então, eu tenho o lambda e eu tenho o π aqui, multiplicando todas as restrições. Bom, a condição de primeira ordem também é aplicada sobre essa função lagrangiana. Então, me gera, né? Isso daqui. Aí eu tenho aqui o método de Newton, também vai me gerar aqui o ΔD, né, que são aí todas as direções de ΔX, ΔS, Δλ e ΔΠ. Eu tenho o W aqui representando, então, a minha matriz esse ano. Bom, como que é feito a atualização aqui das variáveis de folga, né? É similar lá também dos métodos de pontos interiores, né? Então, o SK mais um vai receber o SK mais um, mais, né? O passo primal vezes aí a direção. Tá? A estratégia foi usada a mesma estratégia dos passos. Aqui, então, eu vou pular. A atualização do parâmetro de barreira, o próprio Poliak, aí, em 1996, ele fez aí, né, um estudo que o parâmetro de barreira, se ele fosse atualizado desse jeito, eu conseguiria aí melhor convergência. Então, a gente utilizou aí essa atualização. Aquele U que eu comentei, né, que ele é aí, né, um dos pontos, né, da diferença aí do interior para o exterior, ele também tem uma estratégia aqui para atualizar ele. Então, a gente também manteve aí essa estratégia. Bom, como que foi feita, então, agora essa combinação aqui dos dois, né? A combinação aqui desses dois métodos é o seguinte, eu tenho que ter aí, né, uma estimativa inicial, então eu tenho que ter um chute inicial para todas as variáveis do problema. Então, para o x, para o s, para o lambda e para o π. E o meu parâmetro de barreira também. Aí, como que vai começar? Sempre o ponto interior começa, e a hora que ele atinge esse critério de troca, a gente faz, então, a substituição, e entra, então, agora o ponto exterior. O ponto exterior, ele caminha aí até a hora que ele encontra um ponto ótimo. Aqui como é que é um mini curso, e depois aqui eu vou deixar o meu contato com vocês, se vocês quiserem esse material aqui que eu fiz no MATLAB, posso mandar sem problema, tá? Aqui, para ficar um pouco diferente também desse método para o próximo, esse daqui eu preferi mostrar ele um exemplo numérico, porque até a implementação desse daqui é uma implementação um pouco mais leve do que a do próximo método. Então, eu vou mostrar essa implementação aqui no MATLAB. Seja o problema, então, de otimização não linear. Então, eu estou minimizando aqui uma função sujeito aí às restrições. Vou já descer aqui. Aqui eu fiz o desenho, eu fiz no próprio MATLAB, tá? Eu fiz o desenho aqui desse problema, tá? Então, aqui eu tenho a minha curva de nível. Eu tenho a curva de nível.
E depois aqui eu tenho as restrições, tá? Então, em 9 aqui, a amarela, é essa restrição aqui, né? Uma restrição de igualdade. Depois aqui em 10 tá verde, né? Que é a parábola. Depois 11 tá em preto aqui. E o roxo tá aqui, né? Roxo, rosa, tá aqui. Se a gente fosse analisar aí nas aulas que a gente vê lá de otimização linear, né, que era que a gente vê um pouquinho mais de região factível, a região factível é essa linha amarela, né, ó, porque, ó, ele tem que ser menor que a rosa, dentro da verde para cima da preta, só que a amarela é igualdade. Então, na verdade, está valendo essa região aqui, né, ó, esses pontos aqui. Tá? Vou mostrar para vocês aqui rapidamente no MATLAB. Deixa eu só trocar a tela aqui. Isso aqui. Pessoal, aqui eu fiz até dei uma modificada aqui só para ficar claro como que é o método, tá? Eu também não sou tão boa de programação. Então aí os programadores aí não esperem muito. Bom, então aqui, né, o que que a gente começa fazendo? Aquela primeira parte, lembra que eu mostrei lá? Preciso fazer o gradiente, preciso fazer esse ano, então eu fiz gradiente esse ano. Aqui eu tenho o ponto inicial, então é o meu chute inicial. Aqui, no caso, eu tenho x1 e x2. Então, eu tenho o ponto inicial para x1, o ponto inicial para x2. Aqui tenho três variáveis de folga. Eu tenho o lambda aqui, eu coloquei como L, que é o multiplicador aqui da igualdade. E y aqui está sendo representado por π, que é o multiplicador da desigualdade. Aqui, ele já tem o critério de troca, tá? Então, ó, esse primeiro aqui, enquanto, né, é aonde ele vai chegar na solução ótima. E o if aqui é quando ele vai fazer o critério de troca. Então, ele vai começar com métodos de pontos interiores, né? Então, ele tem o chute aqui do método de pontos interiores, ele faz o gradiente, a Hessiana, ele resolve aqui o sistema de Newton, então ele acha aqui as direções. Aí, aqui nessa parte aqui da linha 57, ele é o cuidado que ele tem para o passo, então ele faz o passo, ó. Percebe que ele vai buscar exatamente a posição lá do vetor, ele acha de 3 a 5, que é a posição de S1 a S3. Então, aqui ele calcula o passo primal, depois ele vem calcular aqui o passo dual. O passo dual, então, agora ele olha para o π, né? O meu está representado por y, de y1 a y3. Depois aí, ó, tá vendo? Ele vai exatamente aquilo que eu mostrei para vocês, ó. Ele vai multiplicar aqui, né? O del aqui, quem gerou foi o método de Newton, vezes aqui o passo primal que acabou de ser calculado. Então, quem que vai ser o x1 agora? O x1 anterior, né? Mais aqui o passo vezes a direção. Bom, essa parte aqui é que ele está fazendo o gráfico que eu vou mostrar para vocês, tá? Aí, se ele chega no critério de troca, lá é a hora do método de pontos exteriores entrar. O cálculo aqui é bem similar, ele vai fazer gradiente esse ano, vai achar a direção agora do ponto exterior, e com isso aqui eu nem vou mostrar porque é igual, tá? Aí só não mostrei lá no ponto interior que ele também calculava o μ, tá? O parâmetro. Tá o parâmetro aqui também atualizado. O de ponto exterior também é atualizado. Então, ele caminha agora com o ponto exterior até o ponto ótimo. Eu vou rodar aqui, eu vou ter que trocar a tela novamente. Acho que foi.
Bom, aqui nessa tela aqui, é a tela da convergência do algoritmo. Pessoal, acho que se eu aumentar aqui, acho que aumenta para vocês também. Acredito que sim. Bom, então aqui quando eu fiz esse exemplo, até não fica, não entendam, tá, que ele passou por todos esses pontos, tá? Na verdade, ele foi caminhando aqui. Ele iniciou no ponto 0 e 2, então x1 era 0 e x2 era 2. Então, ele inicia aqui. Aí, ele foi caminhando, tá, pessoal? Mas ele não foi caminhando aqui pontinho por pontinho. Eu falo assim, 0,01, não. Ele teve aqui bons passos, tá? Então, na verdade, aqui entendam que é só o percurso que ele fez. Então, aqui, ele saiu daqui, ele vem aqui, percebe, pessoal, que aqui, ó, nessa parte aqui, ele saiu da região factível. Aqui, provavelmente, quem estava trabalhando era a barreira modificada, que é o ponto exterior. E aí, ele vem aqui e encontra o ponto ótimo. Esse ponto aqui, ó, no cruzamento aqui, né, do verde aqui com o amarelo, esse daqui é o ponto ótimo. Quando a gente começou aqui a trabalhar com esse método, a gente já teve esse bom resultado com o exemplo numérico e com o sistema de 3 barras. Então, com isso, a gente decidiu que poderíamos ter bons resultados, né, com ele aí trabalhando aí no futuro. Eu deixei aqui, e agora foi? Eu deixei aqui, a gente conseguiu publicar, né, esse método, e realmente trabalhar com as combinações de métodos foi mais eficiente aí do que trabalhar com a forma individual. Então, a gente resolveu o FPO reativo utilizando essa combinação de métodos. E aqui está a publicação, quem quiser depois dar uma lida, né, tem os resultados aqui para os testes do FPO que a gente fez. Feito isso agora, né, vou comentar um pouco com vocês aqui sobre a segunda combinação que eu trabalhei. A segunda combinação foi o método primal dual de pontos interiores, né, e penalidade. Bom, então ele consiste na união desses dois métodos. Ele foi proposto por Curtis em 2012. Bom, a ideia do Curtis também era unir para tentar aí, acelerar a convergência. Curtis tinha bastante ideias aí, esse método aí, ele tem bastante ideias de outros artigos. Bom, o Curtis, né, ele fez a proposta dele para trabalhar somente com problemas contínuos, como o próprio Griva. Nossa ideia agora aqui no doutorado era trabalhar com o método com problema contínuo e discreto, porque a gente tinha variáveis discretas agora, né? Vamos considerar o FPO com variáveis discretas. Bom, a nossa primeira metodologia, então a gente precisou então buscar aí, né, de outros artigos para trabalhar com essas variáveis discretas. A metodologia, né, proposta consiste aí em resolver um problema não linear, então aquele problema não linear, cuja solução é equivalente ao problema não linear misto discreto. Então, eu quero agora um problema que eu tenho contínuo e discreto. Então, aqui, né, é similar. Eu tenho a minha função objetiva, eu tenho restrições de igualdade, desigualdade, eu tenho x aqui representando as variáveis contínuas com limite inferior e superior, e eu tenho o y aqui que pertence aí a um conjunto discreto. Só para a gente entender o que é um conjunto discreto aqui. Esse y aqui, ele tem que pertencer a uma classe de números. Então, por exemplo, o meu conjunto discreto pode ser o do número 1 até o número 5 só inteiros. Então, quem que faz parte desse conjunto discreto? 1, 2, 3, 4 e 5. Daí a nossa primeira metodologia aqui foi, então, para tratar essas variáveis discretas. A professora Edilane, né, propôs aí no doutorado dela essa função senoidal. A função senoidal, então, eu tenho um y que multiplica aí essa função aqui, representada aqui. Então, eu tenho aqui a variável y aqui, que é a minha variável discreta, menos aqui o limite superior, menos o limite superior mais próximo, menos o limite inferior mais próximo.
Então, o que que essa função aqui, né, ela consegue, né, a professora provou que ela consegue, então, que esses números aqui, essas variáveis discretas, consigam aí, assumirem somente valores discretos, somente os valores que elas podem assumir. Eu coloquei aqui no próximo aqui, como que é o desenho aí dessa função, né, e a influência desse y, tá, y aí. Para analisar a influência, então, do parâmetro y na função senoidal, considere a variável y pertencente aí ao seguinte conjunto discreto. Então, foi até aquele conjunto que eu comentei, de 1 até 5. Eles são aí um conjunto que contém elementos aí igualmente espaçados. O que que a gente vê, né, aqui já começa, né, todos esses métodos aqui, eu já até comentei, a gente precisa de eh, cuidados. Então, a gente vê aqui o seguinte, aqui ó, nesse gráfico, eu tenho diferentes valores para y. Então, eu fui explorando diferentes valores para y. Aqui em vermelho é quando o y está aí com o valor 1. E aqui em amarelo, que quase nem dá para ver, porque ele está muito próximo aqui ao eixo x, é quando o y está com o do 10 a menos 3. Bom, o que que a gente tem, o que que a gente entende aqui desse gráfico, né? Observa que se o y for aqui o amarelo, né, que é quando ele está bem rente ali, o peso da função senoidal é desprezível, então ele não consegue aí discretizar. Quando ele atinge valores muito maiores, ele também aí, o peso também é excessivo. Então, a gente tem essa função, e a gente tem aí que dosar esse y. Então, agora, né, acrescentando essa função senoidal ao problema, o primeiro problema, né, ficou muito problema, as variáveis discretas a gente já consegue aí trabalhar com elas. Como que é a ideia aqui, então? Então, agora eu tenho a função objetiva, mais aqui a função senoidal, multiplicando aqui o y. Então, qual que é a diferença aqui agora? O y agora faz parte, ele entra agora com o limite inferior e superior, tá? Parecido com o x. Bom, qual que vai ser a ideia aqui? A ideia aqui, em cada interação, o problema vai ser resolvido pelo ponto interior, penalidade que eu não passei ainda. Se na solução obtida as variáveis já estão todas discretas, a gente para porque o algoritmo está finalizado. Se ele não está, então a gente vai ter que mexer aí com esse y, né? Vamos aumentar ele um pouco, e aí aumenta o y. Aqui não sei se está ficando tão claro, mas aqui eu tenho a gente tem dois loops, o interno e o externo. O interno, quem resolve, o interno considera todo mundo como variável contínua. Então, ele vai e entrega aqui a resposta. Quando ele entrega aqui, a gente vai ver se o exterior discretizou. Se o exterior discretizou, estamos no ponto ótimo. Se ele não, todas as variáveis ainda não estão discretas, a gente atualiza, então, esse y por um parâmetro c, tá aqui, e volta, quer dizer, atualiza esse y, o método de ponto interior penalidade resolve novamente, e a gente vai lá e confere se está discretizado. Bom, como que é o método, né, o primal dual de pontos interiores e penalidade? Ele foi baseado, então, no trabalho de Kurtz, de 2012. O método, a gente vai só reescrever aqui para não ficar muito difícil aí, né? Muitas letras. Então, agora, né, o Z vai ter aí X e Y, então eu vou minimizar um Q de Z, e as restrições aqui também, né? Então, vai ser G de Z e H de Z, tá? Só não podemos esquecer que esse Z aqui tem variável contínua e discreto, e nesse Q de Z aqui já está aparecendo ali a função senoidal. Ela está aqui. Então, ela vai ficar só guardada. Bom, o método de penalidade, né? Qual que foi o objetivo? E depois a gente conseguiu explorar isso de uma forma bem interessante lá no FPO. Bird, em 2010, ele propôs, né, um algoritmo que consegue resolver problemas lineares, né, com eficiência e também detecta quando o problema é infactível.
a gente não encontra muitos artigos que têm essa característica dentro do método. O método dele consegue detectar quando o problema é infactível. E só que para isso aí a gente precisa de uma atualização aí, né, desse parâmetro aí de penalidade. Bom, como que é o parâmetro aí, como que é o método de penalidade proposto aí nesse artigo? Então ele minimiza, né, a função, ele coloca aqui o ρ, né, multiplicando aqui essa Q de Z. Mas aqui ele utiliza, ele colocava como variável de folga. A gente, só para não confundir aqui, colocou variável auxiliar, tá? Mas é uma variável de folga. A gente utiliza essa variável R auxiliar. Como que ele transformou, então, esse problema? Ele entrou aqui, né? A variável auxiliar aqui, ela vai ser acrescentada à função objetivo. Então, a gente vai ficar lá, né? Como que fica a restrição de desigualdade? Q de Z menos R menor ou igual a zero. A variável R aqui, né, tem que ser sempre positiva. Bom, frequentemente, né, dentro dos métodos de penalidade, o método de penalidade é escrito de uma maneira um pouco diferente com essa que foi proposto no artigo de Bird. Geralmente, o ρ aqui, ele multiplica as restrições, não a função objetivo. Porém, aí, né, ele conseguiu provar que é mais conveniente multiplicar a função objetivo. Bom, dentro desse problema de penalidade, eu vou ter um subproblema, que esse subproblema vai conseguir detectar aí quando as minhas iterações estão convergindo para um ponto infactível, quando esse problema não tem solução. Então, ele é definido aqui desse jeito, esse Vzão. Bom, o desafio aí na abordagem, né, é como que eu vou atualizar esse parâmetro de penalidade? Aí ele coloca uma consideração, né, no seguinte: um segundo desafio é que muitas implementações de métodos de penalidades requerem a solução de subproblemas de otimização linear ou quadrática. Porém, para problemas de grande porte fica inviável. Como que é o método? Daqui a pouco eu vou falar, tá? Dessa estratégia toda que ele tem aí para atualizar esse parâmetro. O método de pontos interiores, né? Ele transforma o problema lá 14 no seguinte problema. Só aqui eu não vou me alongar muito, a estratégia é exatamente a mesma, né? Então entra aqui, só que aqui é o ponto interior, tá? Não é o exterior que eu comecei lá. Então aqui o ponto interior menos o mi, o parâmetro de penalidade, e o S é acrescentado aqui. Bom, o que que o Curtis aqui fez, né? O Curtis, ele, diferente do Griva, ele junta todo mundo na mesma função lagrangiana. Então, ele pega interior e penalidade e coloca tudo junto aí, conseguiu provar que é um excelente método. Como que ficou, então, essa junção de interior e penalidade? Bom, então aqui, ó, eu tenho o ρ aqui, que está sendo referente aqui ao método de penalidade, ele multiplica aqui essa função objetivo, menos o mi aqui, né, que é o parâmetro de barreira, que é de ponto interior. Agora aqui fica um ln, né, de S e de R, então eu somo as duas folgas. Então, a folga referente ao ponto interior e a folga referente à penalidade, mais uma somatória aqui do R, que é as variáveis aqui referente à penalidade. Como que fica a restrição de igualdade? A restrição de igualdade, ela vai ficar com o S menos o R. Feito isso, a gente transforma, né, o problema restrito num problema irrestrito. Aqui a ideia é similar, né? Então, ele vai, então, utilizar aqui o π como multiplicador de Lagrange, e o lambda aqui também, né, para as igualdades e aqui para as desigualdades. Eu também aplico as condições de primeira ordem aqui, o método de Newton também, que vai me gerar aqui as direções de busca. Então, aqui eu tenho a variável, né, ΔZ, ΔS, ΔR, ΔΠ e Δλ. Bom, um outro desafio aqui que a gente teve, né, então o método aqui está resolvido. Nem sempre, quando o método de Newton gera as direções, ele pode me gerar, não pode me garantir que está me gerando direções, desculpa.
direções de descida. Com isso, a gente teve que buscar aí na literatura, e quando a gente olhou também, por exemplo, a iPopt, né, que é o software, o Locto, que é outro software de otimização, ambos têm dentro deles, né, propostas aí de correção de inércia. O próprio Kurtz também tinha uma outra proposta lá no artigo dele. Bom, a gente também, numa dos resultados numéricos, a gente abriu um caso só falando da importância de correção de inércia. Sem a correção de inércia, a gente de maneira alguma conseguiu resolver os problemas discretos, tá? Então, baseado aí no trabalho de Silva e no Sedal, a modificação realizada visa corrigir a inércia da matriz W. Primeiramente, né, a gente tem ali que o π e o φ já são definidos positivas, por outro lado, a gente não tinha garantia que o K, tá? Essa matriz K aqui, ela estava definida positiva. Então, com isso aí, a gente faz a correção dessa matriz para que a gente garanta as direções de descida. Dentro do artigo do Kurtz, existe um procedimento aí que ele chama de passos mágicos do algoritmo, tá? Ele buscou, né, no artigo aí de Gold, de 2003, e Gold provou, né, que essa atualização é uma boa atualização, tem resultados promissores. Então, ele fez essa atualização para atualizar aí as variáveis de folga S e R. Não foram em todos os momentos que ela é utilizada, tá? Dentro do algoritmo dele existe um critério para a hora que ele vai entrar nesse subproblema aí. Que ele vai, subproblema não, a hora que ele vai decidir atualizar desse jeito. Cabe ressaltar, né, que SR também, tá? Em alguns momentos ele é atualizado por esses passos mágicos, em outros momentos ele é atualizado pelo sistema linear. Bom, agora aqui, nos próximos slides, é o certo cuidado, né, que o Kurtz aí buscou em seu artigo para decidir como que vai ser a atualização desses parâmetros. Pessoal, é só para a gente entender, quando eu estava só com o ponto interior, eu já tinha que ter bastante cuidado com a atualização do Mi. Agora eu tenho Mi e Rho trabalhando juntos. Então, eu tenho que, ele buscou aí bastante outros artigos para tentar aí melhorar essa convergência e para tentar aí sem uma boa atualização, já até comentei, eu não tenho método. Bom, ele pediu aqui, né, aqui só entrou uma função de mérito, tá? A função de mérito, ela veio com o seguinte objetivo: para equilibrar aí as prioridades, né, de minimizar a função objetiva e satisfazer as restrições. Então, aqui eu tenho o psitil aqui, que é essa função aqui de mérito. Bom, a estratégia adaptativa consiste em atualizar Mi e Rho aí em todas as interações. Durante uma interação K, é definido um conjunto finito que M e R. Aqui eu tenho um conjunto que Mi pode assumir e um conjunto que R pode assumir, tá? Desculpa, Mi e Rho. Então, eu tenho um conjunto que Mi pode assumir e um conjunto que Rho pode assumir. Para atualizar o parâmetro de penalidade, são definidas propriedades relacionadas com a busca da factibilidade primal, do artigo de Bird. Já para o parâmetro de barreira, são definidas propriedades relacionadas com a factibilidade dual e a complementaridade. O objetivo aqui do parâmetro de barreira é que eu consiga passos longos e convergência rápida. Bom, então aqui ele vai pegar então a função, vai fazer o modelo vai pegar a função objetivo e vai fazer aí a forma linear dela, que está aqui. Então, ele vai guardar isso. Ele vai pegar a função de mérito lá, que é o psitil, e também vai fazer aqui a linearização. O que é a primeira coisa que Rho e Mi tem que satisfazer? Tem que satisfazer essa equação aqui, tá? Então, ele tem que satisfazer de C6. Depois, as condições devem garantir que a direção de busca seja de descida suficiente para a função mérito.
Isso a gente encontra bastante artigos, né? Isso a gente utiliza, então, o modelo quadrático da função. Esse modelo quadrático aqui foi proposto lá em Bird 2008. Então, eu tenho essa parte aqui, né? A redução é dada desse jeito aqui. Bom, o que que esse outro par, né, tem que satisfazer? Mi e Rho tem que satisfazer isso daqui, então. Só arrumar aqui, ficou tudo. Ele tem que satisfazer, então, isso daqui. Então, aqui é a função quadrática, ele tem que satisfazer, então, essa desigualdade, que ele tem que satisfazer 16 e 17. Aqui é a função objetivo, tá? Desse outro lado. Para obter a convergência superlinear, então ele pega o artigo lá de Bird 2010, o par também tem que aí satisfazer isso aqui. Então, o ρ tem que ser menor ou igual que essas condições aqui. Bom, em resumo, se na interação atual não for suficiente viável, então 16 garante a viabilidade linearizada. 17 vai garantir uma direção de descida suficiente e 18 promove aí uma convergência rápida para pontos infactíveis. Se por outro lado a interação já é suficiente viável, então não se aplica nem 16, 17, 18, mas exige então que essa função quadrática aqui seja maior que zero. Bom, definido então o ρ, agora a gente tem o outro parâmetro, que é o parâmetro π, né? Desculpa, que é o mi. É tanto parâmetro aqui. Então, definido o ρ, eu tenho que definir o mi. Para eu definir o mi, ele utilizou essa estratégia aqui, que é a factibilidade dual e a complementaridade. Então, o mi tem que satisfazer essa restrição aqui. Essa e essa. Então, ele compara o mi anterior com o mi da iteração. Bom, como que é, então, esse algoritmo para atualizar esses dois parâmetros? A gente define, então, valores iniciais ali para o E1, para o E2, para o E3. O E3 tem que ser maior que 1. A gente define, então, dois conjuntos, o conjunto de ρ e o conjunto de mi. Agora, aqui, o cuidado dele vai ser o seguinte: ele vai analisar se esse problema é um problema viável ou é um problema inviável, porque ele tem esse subproblema já lá dentro dele. Se o Vzão é ele que mede, tá? Se eu estou num problema viável ou não. Se o Vzão aí é menor que o epsilon, então a gente vai para o passo 4. O passo 4, então, é que é um problema viável, é um problema que tem solução. Se o AK satisfaz 19, a gente mantém aí o Mi e o Rho e vai para o passo 7. Quando a gente vai para o passo 7, a gente está autorizando, então, começar aí a rodar o método, tá? Então, isso daqui, ele vai estar só fazendo o ponto inicial de Mi e Rho. Se é um caso inviável, né, se satisfaz 16, 17, a gente mantém aí o par mil e ρ e vai para o passo 7, tá? Se não, aí a gente tem que atualizar aí o parâmetro de barreira. Então, toda essa estratégia aqui é todo o cuidado, né, que a gente precisa ter nessas atualizações aqui de mi e de ρ. As variáveis aí, né, Z, S, R, lambda e π, são atualizadas de forma iterativa. Aqui é similar que eu já até passei, né? O delta aqui, quem gera aqui é o método de Newton. Os passos aqui eu vou pular porque eu já acabei até falando para vocês. Como que é, então, o algoritmo completo, tá? Nesse algoritmo, então, ele vai tratar tanto as variáveis contínuas quanto as variáveis discretas. Bom, então, ele começa fazendo o teste aqui. Então, ele tem uma estimativa inicial. Ele começa fazendo o teste aqui se as variáveis são todas discretas. Se estão todas discretas aqui, ok. Se não, não vai estar, né? Estamos no primeiro ponto aqui. A gente entra aqui nas condições de KKT, né? Então, agora aqui, de 2 até 11 vai ser aqui o método de ponto interior e penalidade trabalhando. Primeira coisa que a gente olha é se a gente precisa ou não fazer a correção de inércia. Se a gente precisa, aqui a gente tem esse algoritmo para fazer. Senão, a gente vai minimizar, então, essa função lagrangiana, vai resolver o método de Newton, vai entrar aqui, né, no passo aqui para resolver, né, qual que é
o par admissível. Vamos calcular aqui o passo, alfa P e alfa D. Aqui é o momento que ele vai decidir se ele vai atualizar as variáveis de folga pelo sistema ou se ele vai atualizar por esses passos mágicos. Se ele for atualizar por esses passos mágicos, ele entra aqui nesse outro loop, nesse if, né, no caso aqui. Senão, ele atualiza aí todas as variáveis e ele vai lá e aumenta aí y. Ele aumenta y e vê aí, né, se ele tá aí, se as variáveis agora aqui estão todas discretas. Se não tiver, ele entra de novo aqui, o método de ponto interior roda novamente. Bom, a gente pensou, né, que essa estratégia de mi e de rho, ela requer aí vários cálculos, né? Se a gente for pensar, na programação ela é um pouco mais cara, então a gente fez uma seguinte proposta: a gente atualizar o mi e o rho de uma maneira um pouco mais simples. Até a gente encontrou o artigo de Kurtz que comentava que uma atualização mais simples também pode funcionar. A gente deu um nome aí de PDPIP conservativo. Só para não ficar muito, bastante sigla, aí vou começar a chamar o primeiro lá de adaptativo e esse daqui de conservativo. Então, a gente reduziu apenas aí com o números, né? Parecido com o ponto interior que eu comecei lá. Bom, então aqui a estratégia então agora esse algoritmo aqui é do conservativo, então aquela parte de buscar o par eu já não tenho. Só que agora aqui o mi a gente decidiu que ele será atualizado em todas as iterações e o rho só se quando eu não tiver, se estiver acontecendo isso daqui, se o vzão xk for maior que o vzão lá do xk-1, aí a gente vai atualizar o rho, senão o rho vai ficar fixo. A estratégia aqui é a mesma, né? O método, então, aqui resolve de forma contínua e depois aí a função senoidal aí trata dessas variáveis discretas. Bom, todas essas estratégias aí a gente usou, então, para resolver aí o problema de fluxo de potência ótimo reativo, com variáveis de controle discreta. Bom, como que é esse modelo, né? Ele é um modelo matemático, né? O FPO, ele tem variáveis contínuas discretas e ele pode ser escrito do seguinte jeito. Então, eu minimizo uma função. Quem que são aqui as variáveis, né? O V aqui representa as minhas magnitudes de tensão, o TAP aqui é o TAP dos transformadores, o θ aqui é o ângulo, e esse B aí é a susceptância Shunt, que é uma variável discreta. Então, eu tenho o que aqui? Eu tenho o meu balanço de potência ativa, né? Essa primeira equação. Eu tenho o balanço de potência ativa, né? Nas barras de controle reativo e na barra de carga. Depois eu tenho aqui o balanço de potência reativa. E aqui eu tenho a geração de potência reativa nas barras de controle reativo. A minha magnitude de tensão, ela é limitada, então ela tem valores mínimos e valores máximos. O TAP pertence aí a um T e o Bechante pertence aí a um D. Bom, a função objetiva aqui escolhida é a função de perdas de potência ativa nas linhas de transmissão. Então, aqui, né, são os cálculos aqui, né, como que é essas equações. Aqui também são as equações. Se eu quero, então, né, resolver o FPO discreto, a gente substitui 26 e 27, né, que foram as duas últimas restrições, e a gente coloca o TAP limitado aí com limite inferior e superior. E quem que vai ser esse TAP mínimo? Vai ser o mínimo do discreto aí que ele pode assumir. E o TAP máximo é o mínimo, é o maior valor do conjunto discreto. A susceptância Shunt também, o mesmo raciocínio. Segundo aí Monticelli e Liu, essa função objetivo ela é não separável e não permite simplificações. Bom, então a gente resolveu o FPO de várias maneiras, tá? Então, eu vou explicar caso a caso aqui. No caso A,
a gente comparou as soluções, né, do adaptativo, do conservativo, do primal dual e do iPopt para resolver tanto o FPO contínuo quanto o FPO discreto. Qual que foi aqui a nossa ideia? A nossa ideia foi implementar, então, o adaptativo, implementar o conservativo, implementar o primal dual barreira logarítmica e depois comparar com o iPopt, com o software. Então, a gente fez aí teve todo esse cuidado. No segundo caso, aqui no caso B, foi quando aí a gente teve o cuidado, né, foi mostrar a importância de correção de inércia. No caso C, a gente explorou bastante o método penalidade. Por quê? A gente iniciou o FPO quando ele estava fora da região factível. E no caso D, a gente explorou um FPO infactível, quando esse FPO não tem solução. Como que foram aí, né, os dados do sistema? A gente retirou aqui, né, do site da I3E, a gente resolveu o sistema 30, 57, 118 e 300. A gente utilizou aí, né, o TAP entre 0,88 a 1,12, com passos aí de 0,075. Então, então, por exemplo, né, o 0,88 é o valor mínimo aí desse conjunto. Quem que seria o segundo valor? 0,88 mais 0,0075. E assim por diante. O conjunto, isso daí foi para todos os TAPs, tá? Para todos os sistemas. Agora, o conjunto discreto da susceptância Shunt, cada sistema aí tem o seu. Então, o 30 barras eu tenho duas, então eu tenho o D10 e o D24, esses são os valores que eles podem assumir. O 57 também, o 118 e o 300. Os parâmetros de entrada, como que foram? Todas aí as magnitudes de tensão foram iniciadas com o valor 1, o ângulo foi iniciado com o valor 0, os TAPs também foi iniciado com o valor 1, o limite inferior e superior das magnitudes de tensão foi de 0,95 a 1,05, exceto para o sistema de 300 barras, que foi de 0,94 a 1,06. A implementação foi feita em MATLAB. Desculpa. Bom, aqui nessa tabela é o coração do método. Encontrar aí todos esses valores foi uma das partes mais difíceis aí de resolver. Então, eu tenho aí todos esses parâmetros aí que eu fui passando aí um a um. Então, esses parâmetros aqui funcionaram para todos os casos. Bom, no caso A, nosso primeiro jeito de explorar foi explorar o caso A. A gente explorou, então, o seguinte jeito, né? Neste caso, a gente resolveu o FPO na forma discreta e na forma contínua. A gente comparou os resultados do adaptativo, do conservativo, com o primal dual barreira logaritmo e com o software aí, o iPopt. Bom, na tabela aqui, essa tabela aqui eu retirei do artigo. Vou até deixar ela aqui no final para quem quiser ir dar uma olhada. Bom, então aqui, ó, eu tenho o 30, 57, 118 e 300 na forma contínua e depois aqui os 4 na forma discreta. Essa primeira coluna aqui é o adaptativo, a segunda coluna aqui o conservativo, o primal dual e o iPopt. Tá? A gente percebe, né, uma diferença, né, na questão do tempo do iPopt, até o revisor, né, pediu que a gente justificasse nessa parte no artigo. O MATLAB, ele é uma linguagem interpretada. O iPopt ele tem uma linguagem C, C++. Então, percebe que o tempo nem tem como comparar, né? Ó, aqui, 0,28 segundos. O nosso aqui, 42 segundos, 58 segundos. Então, o iPopt é muito mais rápido. Porém, quanto às soluções, a gente percebe que a gente, né, provou que as soluções aqui estão todas bem próximas, né? No 300 barras, o adaptativo aqui 24 iterações, o iPopt 23 iterações. Então, aqui, né, as perdas aqui, né, a função objetivo praticamente no mesmo valor. O iPopt, ele, né, não tem aí, né, um pacote para ele resolver variáveis discretas. Então, a gente colocou, então, aqui, né, ficou vazio, porque ele aqui não consegue resolver.
Então, a gente mostrou aqui só as nossas implementações, né? Quem fez aqui o primal dual também fui eu, o conservativo e o adaptativo. Tá? Só para vocês entenderem, tá, um pouco, por que que aqui ele dá só 12 iterações, né, no discreto, e lá no contínuo ele estava dando 24. Esse 12 aqui a gente só contou por fora, né? Aquela parte que ele vai aí fazer a parte discreta, tá? Então, na verdade, ele roda uma vez, vai, vamos supor, essas 24 interações do contínuo, ele sai. Então, esse, na verdade, tem muito mais iterações, a gente só contou as iterações por fora. Bom, aqui, vou aumentar aqui. Essa primeira figura aqui é como que foi aí a convergência dos 4 métodos, né? Então, aqui em rosa, aqui eu tenho o conservativo e o adaptativo. Em rosa e em roxo, percebe que a gente vê que eles fazem um caminho bem similar, né? Depois, aqui em amarelo, é o método de ponto interior. O método de ponto interior demorou bastante iterações, ele demora 50 iterações, enquanto os outros estão na faixa ali de 23, 24. E o iPopt está aqui em azul. O iPopt também foi preciso. Agora aqui, vou aumentar também. Agora aqui, nessas duas figuras aqui, é referente como que é o processo de que ele faz aqui essas variáveis irem para o conjunto discreto. Eu vou focar nessa linha aqui em azul, porque eu achei que ela está bem clara aqui nesse... Vou pegar esse azulzinho. Então, ó, percebe aqui o TAP, né? Aqui são os números de iterações, né? De 0 até 12, ó. Então, percebe aqui, ó, essa linha aqui em azul, ó, ela vai aqui, ó, ela quase chega aqui nesse, tá? Não falei isso, preciso falar. Essas linhas tracejadas é aí o ponto que ela pode assumir. Então, ó, tá vendo? Ela desceu aqui um pouquinho, ela quase estava discretizada, ó. Aí depois ela vai, caminha, e a partir aqui, ó, da quarta, quinta interação, realmente aqui ela está discretizada. Esse daqui, no caso, é o TAP 7. Então, aí ele vai forçando essa discretização. Aqui são os dois métodos, né? O adaptativo e o conservativo. Bom, esse foi o caso A. O caso B foi um caso que a gente quis mostrar aí como que estava o condicionamento da matriz hessiana e a importância aí de correção de inércia. Nesse primeiro caso aqui, a gente avaliou aqui o condicionamento dessas matrizes. Tá? Então, aqui eu tenho o condicionamento aqui para todas as matrizes, tá? Do adaptativo, do conservativo e do primal dual. A gente já consegue aqui tirar algumas conclusões. Quando eu estou nos sistemas pequenos lá, ou, por exemplo, 30 barras, né? A gente percebe que o primal dual está com um condicionamento melhor, né? Ele está 0,9, aqui a gente já está com 14. Porém, quando a gente vai para os casos maiores, o primal dual já, né, primal dual sozinho, ele já apresenta aqui problemas, né? Percebe que aqui a gente está com um condicionamento mais 18, ele já está com um condicionamento mais 26. Bom, nesse segundo caso, a gente explorou o seguinte jeito. A gente foi lá e tirou a correção de inércia e tentou resolver. Depois a gente fez aí, né, uma comparação com a correção de inércia. Então, a gente fez um teste sem a inércia e com a inércia. Bom, sem a correção de inércia, o sistema ele só consegue resolver aí o 30 barras, mais que isso aí ele não consegue resolver. A gente colocou lá, então, que fosse até 100 iterações, tá? Não é que ele, em 100 iterações aí, ele encontra a solução. Não, ele não encontrou, só estava limitado aí, porque senão ele ia ficar aí para sempre. Tá? E eu quero também chamar a atenção, olha qual é uma da, né, a importância, além dela resolver, né, o problema, a correção de inércia, olha como que está o condicionamento da matriz quando não tem a correção de inércia. Esse 57, mais 98, com a correção de inércia, 12. Então, esse foi os pontos aí, né, na questão do condicionamento da matriz e para resolver. Aqui nesse gráfico, vou aumentar também, a gente tem mostrando aqui em vermelho é sem a correção, em azul é com a correção de inércia.
Aqui, tá, vou falar novamente, os tracejados são os valores que eles podem assumir os TAPs. Aqui a gente fez aqui, né, como se a gente tivesse colocado uma lupa aqui para enxergar. Percebe que vermelho aqui é quando está sem a correção de inércia. Essa bolinha, ela para exatamente no meio. Parar aqui exatamente no meio, matematicamente, significa que ele parou num ponto máximo. Então, sem a correção de inércia, ele não sabe qual que é o mínimo, a diferença do mínimo e do máximo. Então, ele para no máximo. Alguns outros aqui, a gente vê que ele tá, ó, esse daqui, por exemplo, né? Ele tá num ponto de mínimo. Ele tá lá. Realmente, esse daqui tá discretizado. Mas aqui vão ter, ó, esse daqui também não está, e assim por diante, tá? Com a correção de inércia, a gente vê que todos os azulzinhos aqui estão aqui nos tracejados. Bom, o terceiro caso aqui que a gente explorou nesse artigo foi resolver aqui o FPO quando a magnitude de tensão, lembra, a magnitude de tensão iniciava no ponto 1. Agora a gente iniciou lá no ponto 2. Então, é como se a gente iniciou fora da região factível. Os outros parâmetros, né, foram todos mantidos. Bom, o primal dual barreira logaritmo e o iPopt não tem essas estratégias para resolver, né, o problema quando ele está fora aí da região factível. Então, eles foram desconsiderados. O adaptativo e o conservativo, ambos têm o método de penalidade. Então, aqui a gente resolveu. Então, a gente resolveu só 300 barras, né? Na forma contínua e na forma discreta. Então, aqui estão os resultados. Aqui, esse gráfico aqui ficou bastante interessante. A gente fez uma comparação de como que era o caso A, só relembrando, o caso A é o caso que a magnitude começa em 1, estou dentro de um ponto interior. E esse caso C, ele está fora aí da região factível porque a magnitude começou com 2, né? O limite lá era até 1,06, ele começou em 2 por 300. Aqui, então, em vermelho, aqui é o caso C. Percebe que esse caso aqui, ele tá fora, né? O que que a penalidade foi? Trouxe esse problema para dentro, né? Ó, porque ó, a hora que ele encontra aqui o azul foi quando aí ele conseguiu, né, entrar dentro da região factível. Então, em mais ou menos 5 iterações, a penalidade trabalhou sozinha, colocou esse método dentro da região e encontrou o ponto ótimo. Tá? Então, aqui é o adaptativo, conservativo, a estratégia deles aí são bem próximas. O que a gente achou interessante foi que a penalidade ela é tão muito bem estruturada nesse método que o número de iterações foi menores. Então, quer dizer, ele tinha dificuldade de começar fora da região factível e mesmo assim ele consegue aí achar a solução mais rápida do que quando aí ele estava dentro da região factível. Tá? Tanto é que esse daqui era 24, agora aqui tá 18. Dá até para ver aqui pelas bolinhas, né? Tá vendo que o vermelho para mais rápido. Aqui no eixo X, aqui é o número de iterações. Bom, o último caso é o FPO infactível. Bom, nesse, então, a gente avalia aí o desempenho, né, somente do 300 barras, né, do sistema de 300 barras. Como que a gente faz aí para tornar o FPO infactível? A gente colocou aí as magnitudes entre 0,99 e 1,01. Nesse intervalo aqui não existe solução aí para o FPO. A gente comparou com o iPopt consegue resolver. Então, aqui a gente tem a tabela, tá? O nosso aqui, ele resolveu aqui, né, a função objetiva ficou 219, o iPopt 378. Aqui tá os tempos. Esses dados aqui, essa taxa aqui, a taxa que ele sabia que o método estava infactível, aqui a quantidade do balanço de potência ativa que ele conseguiu satisfazer, conseguiu satisfazer, não, desculpa, que estava violado. A gente tinha muito mais restrições de igualdade, né? Aqui de igualdade violada do que o iPopt. Aqui é o balanço de potência reativa, que é a desigualdade. O TAP e o V aqui não tinha nenhum violado. Bom,
O que que a gente concluiu, né, com esse último caso? O iPopt e a nossa proposta que tiveram objetivos diferentes para resolver. Qual que foi o objetivo do iPopt? O objetivo do iPopt foi tentar ao máximo satisfazer as restrições. Então, percebe? Lá, ó, se eu olho para esse delta P, ele estava com 4 só violados, a gente estava com 66 violadas. Porém, o objetivo do adaptativo foi o quê? Que até eu comecei a falar nisso quando eu comecei a explicar o método. O objetivo dele foi detectar que era infactível e buscar o melhor ponto. Então, na verdade, o peso nosso aqui foi para a função objetiva e o iPopt foi para satisfazer aí, né, as restrições. Bom, esse daqui é o artigo, a gente conseguiu publicar aí em 2021. Bom, como conclusão aí desse artigo, né, foi feita então duas propostas, o adaptativo e o conservativo. A gente comparou aí com o primal dual barreira logarítmica e com o iPopt para resolver o FPO aí tanto de maneira discreta quanto contínuo e discreto. E aqui eu não vou me alongar muito, mas a gente viu aí que para todos os casos a proposta aí consegue ser tão eficiente quanto as outras. Se a gente for analisar, né, nem o iPopt, nem o primal dual consegue resolver todos esses casos. A nossa proposta aqui conseguiu resolver todos esses casos. Bom, as contribuições desse trabalho, né, a gente contribuiu então para resolver aí, né, o FPO de uma maneira eficiente. Ele é um problema de grande interesse aí para o planejamento e operação aí de sistemas de energia, e a gente também trouxe aí uma nova metodologia que também pode ser aí resolvida em outros problemas não lineares. Bom, eu queria agradecer, né, o convite do professor Bruno. Eu fiz isso daqui gravada, fiz esse mini curso na forma gravado, porque ontem eu tive problemas com a internet. Eu fiquei bastante chateada, eu queria muito ter participado ontem ao vivo, mas eu espero que vocês assistam e gostem. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, meu contato vou deixar aqui com vocês. E eu queria agradecer, né? Passei aí 7 anos na pós, passei 7 anos aí com a professora Edmeia, e confesso que quando o Bruno me fez o convite, né, passa-se um filme mesmo, né, na cabeça da gente, de professora Edmeia foi muito importante na minha vida, e senti muito, né, a falta dela durante esses anos, mas eu sei que também ela está num lugar bom, e eu queria finalizar com a frase que a própria a professora Edmeia foi convidada, né, no ERMAC, no ano que ela se aposentou, e ela finalizou com essa frase, né, as pessoas que espalham amor não têm tempo e nem disposição para jogar pedras. Coloquei a minha foto aqui, foi a última foto que eu tirei com a professora Edmeia, aqui foi na minha qualificação do doutorado, e eu também deixo aqui um agradecimento para a professora Edilane, para o professor Balbo. O professor Léo não está aqui na foto, mas ele também tem muito crédito aí nesse trabalho, sempre ajuda. Ele é o professor da elétrica, aí, porque todo mundo é matemático, então ele sempre aí ajuda a gente nessa parte. Só muito obrigada e até mais.